Em outubro do ano passado, eu fui convidado para gravar um documentário na Serra das Araras, no Mato Grosso. E tudo que eu tenho para dizer é que experiência incrível. Eu conheci pessoas, lugares, fiz coisas, conheci coisas muito diferentes do que a gente é acostumado na cidade. E, bom, espero que esse vídeo fique como um registro de como foi e que possa contar um pouco do que foi essa experiência. Nosso primeiro desafio na viagem foi achar uma câmara de ar de caminhão e colocar isso no carro, que já estava bem lotado. O porquê da câmera você vai descobrir daqui a pouco, então continua assistindo. Traçar ele. Esse carro não tem tração? Tem tração? Tem. Não tem não, cara. Era. Esse carro não tem tração. Ai, ai, ai. É pra moda de moia, né? Ele fica beleza, ó, pegar lá. Olha. Que a gente Leva também, Mas né, pai? aqui nem desce. Eu falei, calma aí. Posso tentar com o carro vazio. Com certeza a primeira noite foi a mais difícil, porque foi uma noite de adaptação. Você tá fora da sua zona de conforto e tomar banho no rio é um tanto quanto diferente. Vou botar umzinho nele aqui. Falar em telefone, cadê esse três, cara? Deixa eu ver onde que tá o telefone no telefone. Sim. Obrigado. Vamos descansar. Aguenta. Até meu carro. Como eu estava numa viagem a trabalho, afinal eu tinha que fazer o material para o documentário, eu não tive o tempo que eu gostaria de ter tido para poder filmar coisas para mim, coisas que você vai ver nesse vídeo aqui. Então, desde já eu peço desculpas se faltam algumas pequenas imagens, pequenos detalhes que poderiam contar melhor essa história. Nossa primeira tarefa foi filmar um pouco da região onde mora o Seu Mané, que foi o nosso anfitrião durante a primeira e a segunda noite. Imagens, entendeu? Vamos pegar essa dinâmica da... Entendeu? Beleza. Vai fazer material mesmo.
E carro é assim, Lucas, ó. Sempre que chegar no carro, ó, só não deve chegar, mas não para passar. Então nós vamos botar um tempo de... Não. A gente tá cansado agora, hoje nós descansa. É terça-feira que a gente tem que fechar, sabe, né? Meio-dia, no mais tardar, terça-feira de tardezinha, porque o voo dele é na quarta-feira de madrugada. Então para dar tempo de fazer tudo isso, né, Mané? Porque o Mané conhece tudo aí, ele sabe, é só lugar. E outra coisa, eu gostaria de lá no final fechar na cabeceira do Juquara. Daí, quando vem aqui é só na correria mesmo. É, mas por isso que sai o material. Ia fazer a cabeceira do Juquara, onde nasce o Juquara. Lá no coqueiro. Lá no coqueiro. A gente voltou mais ou menos na hora do almoço, então aproveitamos o que restava do dia para poder tirar algumas coisas que tinham ficado no carro na noite anterior e descansar um pouco, afinal a gente tinha feito 10 quilômetros mais ou menos de trilha já na primeira manhã de aventura. Começamos, hein? E aí, depois lá, ó. Não, Não, pode largar aí. não, pô. Vai Não, pagar. pode largar. Eu lavo aqui. Não, pode deixar. Então vai lavar filmando, então pode lavar, ó. Um dos maiores desafios para mim foi tomar banho de rio, afinal eu tenho muito medo de cobra e existia uma grande possibilidade de você dar de cara com uma cobra na água. Como nosso tempo era curto e a gente precisava produzir muito material, no final do dia a gente foi para outro lugar,
onde a gente conheceu essa molecadinha que acabariam sendo nossos guias. E, bom, na volta a gente finalmente jantou, fez um belo de um churrasco e foi dormir ao som de chuva e trovões. Na manhã do dia seguinte, a gente foi encontrar aquele que seria o nosso guia para a aventura mais louca dessa viagem. Aproveitando a distância, ele levou a gente para uma caverna uma mini caverna que fica do lado da casa dele. No caminho para a próxima locação, a gente encontrou alguns obstáculos que seriam muito bem recompensados lá na frente e também durante o caminho. Não passa aí não. Devagar, vamos puxando assim, soltando. Vai lá. Solta ele. Isso. Devagar. Devagar. Levantando. Agora saindo, devagar. Devagar a gente vai dar um tombo. Devagar. Tira o sacão daí. Bora. Agora você vai ver aquilo que com certeza foi a coisa mais arriscada e perigosa que a gente fez nessa viagem. A gente tinha que atravessar o rio sem molhar equipamento, sem perder equipamento e sem se afogar. E para isso a gente vai usar a boia que você viu lá no começo do vídeo. Tesoura de conflito, tá? Entendeu? Olha, a gente ficou com bicho. Para dar uma maior estabilidade, na hora de colocar os equipamentos em cima da boia, a gente teve a ideia de amarrar esses paus em cima. Na volta a gente encontrou muita chuva e por pouco a gente não conseguiu atravessar o rio e chegar até a casa do seu Zaka, que seria o nosso anfitrião pelos próximos 3 dias e até o final da viagem. Quebra muito, né? Aí cai quando ele chega.
Fica o terreno. E ele pescava no enxugão, cara. E eu querendo ir mais embora. Eu fui atrás, ele pescar atrás de mim. Aí ele chamou eu pra ele. Bora, filho, bora. Ele sabe? Mas criança não acha que estão empurrando ele também. Ah, é? Jantando, a gente teve a notícia de que um rapaz foi atingido por um raio. Nossa equipe então se prontificou para levar ele até o socorro e, como eu fui dirigindo, não temos mais imagens. Nos dias seguintes, a gente voltou nossas lentes para a comunidade. A gente gravou um pouco dos costumes, das crenças e do dia a dia dessas pessoas. No caminho, a gente até encontrou o rapaz que foi atingido pelo raio e, graças a Deus, ele estava bem e estava voltando para casa depois do trabalho. Talvez você tenha sentido falta de algumas imagens de drone a partir de um certo momento e agora você vai entender o porquê disso. No último dia a gente foi gravar o canyon, que seria o mais grandioso, o mais bonito, o mais comprido, e infelizmente eu acabei perdendo meu drone lá. Nos meus stories do Instagram você pode descobrir e entender melhor o que aconteceu, mas resumindo, eu perdi o drone e vários arquivos que estavam lá dentro. Depois do drone, a equipe preferiu voltar para Cuiabá, descansar um pouco, e no dia seguinte a gente voltaria para a serra e terminaria de gravar algumas coisas com pinturas rupestres e cavernas. Por mais que eu tenha voltado dessa viagem com grande prejuízo material, eu não tenho palavras para descrever o quanto eu sou grato por tudo que aconteceu nessa viagem, pelas coisas que eu vivi, pelas coisas que eu fiz, pelas pessoas que conheci e pelo carinho que as pessoas deram pra gente. Esse tipo de coisa não tem preço. Se você gostou desse vídeo, me segue no Instagram para poder acompanhar um pouquinho mais sobre o meu trabalho e ver um pouco mais sobre essa viagem e quem sabe outras. Tchau!